trabalho também, né? E a gente vai ver hoje que uma das nossas produções é a parte da ciência, que ela revela, mostra para nós muito a respeito desse mundo, do mundo de Deus. E uma coisa que não pode escapar diante dos nossos olhos, o Kuyper, ele sempre lembrava muito disso, né? É que nós fazemos todas as coisas diante de Deus, tá? E é aquele conceito, né? De coram Deo, diante da face de Deus. E para que a gente se lembre disso, eu queria ler esse versículo aqui do Salmo 18, versículo 30, 31 e 32, se você quiser acompanhar comigo. Ele fala bem assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha, senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. O Senhor é a rocha da nossa salvação. Ele é o nosso rochedo, de onde a gente parte para conhecer toda a realidade. Então, pensando um pouquinho nisso, pensando em Deus como rocha, em onde nós nos refugiamos, onde nós levamos os nossos pensamentos e diante de quem nós fazemos toda a nossa produção cultural também. Então, quero que você tenha um pouquinho disso em mente para que a gente caminhe, tá bom? E eu queria começar contando uma história para vocês que o Kuyper também conta no livro chamado Calvinismo. Ele fala de uma história na Holanda que aconteceu num período em que um rei espanhol estava tentando tomar as terras, né? E é o cerco de Liden. E nesse momento, as forças espanholas já tinham cercado toda a cidade de Liden e eles estavam isolados lá dentro, então eles já estavam ao ponto de comerem os cachorros e os ratos. Não bastando isso, ainda a peste negra atingiu a cidade, então eles estavam rapidamente sofrendo muito com aquele cerco, e os espanhóis então ofereceram uma trégua. Mas a resposta que eles deram, eu vou ler aqui para vocês, foi a seguinte: foi uma resposta muito corajosa, porque eles sabiam que esse líder espanhol ele poderia trapaceá-los, né? E a resposta que ele deu foi a seguinte: se necessário for, estaremos prontos para consumir o nosso braço esquerdo e com os nossos braços direitos defender as nossas esposas, nossa liberdade e nossa religião contra vós, ó tirano. Gente, que coragem desse povo. Eles estavam dentro de um cerco, muito mais do que uma quarentena. Eles já estavam comendo os cachorros e os ratos, e talvez muito por isso também a peste. Eles estavam definhando ali dentro, mas eles não se renderam a favor da sua liberdade religiosa, a favor do seu direito de defesa das suas famílias e de viverem do modo como eles acreditavam ser certo, né? Lembrando que esse rei espanhol era um rei católico, né? Então, ele certamente iria impor a sua religião, como era muito comum naquela época. Mas estavam vindo tropas, né, de Orange para que eles fossem resgatados, né? Só que teve, pela providência de Deus também, uma série de situações acabou acontecendo e não permitindo que eles chegassem tão rápido ali para socorrer aquele povo. Mas quando eles conseguiram finalmente chegar, as tropas espanholas então saíram de volta daquele cerco, foram embora, fugiram. E o relato conta bem assim, que a população, todos exceto os levados pela fome e pela morte, mal podiam se arrastar. Todavia, todos, sem exceção, andaram como puderam para a casa de oração. Ali todos caíram sobre seus joelhos e deram graças a Deus. Mas quando tentaram pronunciar sua gratidão em salmos de louvor, estavam quase sem voz, pois não havia mais força neles, e os sons de seus cânticos desvaneceram-se em um grato suspiro e pranto. A primeira coisa que eles fizeram, então, quando eles conseguiram se livrar desse cerco espanhol, foi ir para a igreja e agradecer a Deus. E tudo que eles fizeram foi em choro, em lamento,
mas eles louvaram a Deus. Por que eu estou contando essa história? Porque os estados holandeses, logo depois dessa situação, eles deram, então, reconheceram, né, o heroísmo da cidade de Leiden, e como um ato de reconhecimento, eles não fizeram homenagens, não colocaram selos nem nada, mas eles deram para a cidade de Leiden a Escola de Ciências da Universidade de Leiden. E essa escola de ciências, ela é responsável por muitas das invenções da ciência moderna que nós temos. Então, por exemplo, o telescópio, o termômetro, o microscópio foram invenções que vieram dessa universidade. E eu estou contando isso porque esse ato deles ganharem essa universidade revela o quanto a ciência deve ser livre. E é sobre isso que eu queria começar abordando, né? A ciência, ela precisa ser livre de qualquer ideia tirânica ou livre de qualquer ideia que vá prendê-la ou restringi-la em um determinado conceito ou servir a determinados fins. A ciência, ela foi criação de Deus também, como a gente viu na semana passada. Então, ela tem o seu próprio direito de agir e de atuar. Mas disso a gente não pode esquecer que ela tem raízes históricas e espirituais. E as raízes históricas da ciência estão muito ligadas e entrelaçadas com o cristianismo, o bom cristianismo. E aqui nessa época a gente vê que o cristianismo, que a ciência, ela só floresceu dentro de um bom cristianismo, um cristianismo que defendia justamente isso que a gente já viu, que cada área de conhecimento, cada área da criação de Deus, ela tem as suas próprias leis e ela não pode ser presa ou restringida por nenhuma outra área, porque isso limita ela. Isso traz problemas para o desenvolvimento dela também. O que significa dizer que a ciência não pode ser dirigida pelos mesmos parâmetros da arte, porque a arte tem outras formas de lidar com o seu próprio conteúdo, né? E nem eu posso lidar com a ciência da mesma forma que eu lido com a política. Vai dar errado também. E nem eu posso lidar com a política da mesma forma como eu vou lidar com a ciência. Porque cada uma dessas áreas, elas são independentes e livres para atuar dentro do seu próprio, das suas próprias leis, mas todas elas fazem parte da criação de Deus. E isso tem uma raiz. E aqui o Van Riesen, ele está vivo ainda, ele tem um livrinho muito legal no Kindle que fala sobre a ciência. E ele fala bem assim: no entanto, desde a reforma, a ciência triunfou de forma que gradualmente tornou-se enraizada nos cientistas a ideia de que a ciência poderia libertar a humanidade absolutamente e proporcionar o poder necessário para dominar o mundo. Essa foi uma ideia que foi sendo distorcida depois, né? De pensar que por meio da ciência agora eu vou dominar todas as outras coisas. Esse é um erro muito grande, né? E isso trouxe empobrecimento para as outras áreas do conhecimento. E a gente vai ver isso mais na frente. E uma outra coisa que a gente acabou falando é essa legitimidade, o quanto que a ciência ela tem as suas próprias leis, ela precisa obedecer a essas próprias leis, né? Ele ainda continua falando: a ciência é limitada pelo fundamento de cada modo de ser. Nesse sentido, a ciência tem de respeitar o conteúdo de um mundo compreendido a parte da ciência, mas não aberto à investigação. Seu aspecto específico são, por exemplo, a vida orgânica, o caráter único da realidade, a mudança, o sentimento, a linguagem, a justiça e a fé. Qualquer tentativa de reduzir esses modos de ser para outros modos levou a história da ciência à contradição no seio da sua própria ciência. Então, toda vez que eu tento usar a ciência ou os métodos científicos para dirigir outras formas de vida, outras formas em outras esferas da nossa vida, eu vou ter problemas. E a gente acaba tendo muitos problemas. Aí eu coloquei uma fotinho muito do que a gente acaba vendo sobre ideologia de gênero e conceitos errados produzidos
em nome da ciência, acabam sendo usados também para dirigir as nossas formas sociais. E isso a gente acaba tendo problema. Então, o que você precisa guardar desse momento é que eu não uso leis científicas para lidar com aspectos sociais, né? São áreas diferentes da vida e que elas precisam ser respeitadas, mas todas elas fazem parte do mundo de Deus e devem funcionar em harmonia. E dentro dessa harmonia, a gente vê que tem muito mais sentido a vida e a ciência quando a gente não esquece quais são as raízes dela. Então, de qual tipo de ciência que a gente está falando, né? E o Plantinga, nesse livro de Ciência, Religião e Naturalismo, ele fala bem assim, olha, ciência é um esforço disciplinado e sistemático para descobrir essas verdades, e esse esforço tem um componente empírico substancial. Empírico é o quê? Aquela coisa de você testar, né? Tá quente esse negócio aqui? Encosta lá. Você vai testar, você vai descobrir se tá quente. Isso é o empírico, tá? Então, a ciência, ela trabalha dentro disso, dentro do empirismo, né? Aquilo que eu posso afirmar por testes, né? Isso é muito importante. E aqui, a gente precisa lembrar, mais uma vez, né? Dessas raízes espirituais. E aí, Louis Pasteur, ele faz a sua ciência também, como muitos outros cientistas. A gente não pode esquecer disso. Tiveram a sua atividade acadêmica, o seu mandato cultural, né? Lembra lá daquelas 3 esferas que a gente colocou? Essa é do mandato cultural, o seu trabalho, sem se esquecer que a ciência faz parte desse mundo de Deus. Ele fala o seguinte, olha só que forte, que profundo as palavras de um cientista. Ele diz assim, em nome da ciência, eu proclamo a Jesus Cristo como Filho de Deus. Meu senso científico, que valoriza muito a relação de causa e efeito, compromete-me a aceitá-lo como fato. Minha necessidade de adorar encontra nele a mais alta e plena satisfação. Gente, isso é muito legal. Aqui o Pasteur está lembrando que a ciência ela aponta para um fim último, né? Ela tem um fim, uma finalidade, e ele localiza essa finalidade na pessoa de Jesus Cristo. Mas a gente vê que não é esse tipo de atividade ou produção acadêmica que normalmente as pessoas fazem hoje. E aí a gente vê o grande problema, né? E talvez é o que você tenha se deparado já na sua escola, ou na sua universidade, ou em qualquer outro lugar. É a ideia de que ciência está de um lado e religião está de outro, ou fé está de outro lado, né? E essas duas coisas não têm nada a ver. E para afirmar isso, o Richard Dawkins, que é biólogo de Oxford, ele fala bem assim, olha só, a seleção natural, o processo cego, inconsciente e automático que Darwin descobriu e que agora sabemos ser a explicação para a existência e para a forma aparentemente premeditada de todos os seres vivos. Não tem nenhum propósito em mente. Ela não tem nem mente, nem capacidade, nem imaginação. Não planeja com vistas ao futuro. Não tem visão nem antivisão. Se é que pode dizer que ela desempenha um papel de relojoeiro na natureza, é um papel de um relojoeiro cego. Gente, olha só o que o Dawkins está falando. Ele está dizendo, olha, toda a vida, toda a diversidade que nós temos aqui não é fruto de nenhuma mente que previamente pensou ou que tenha planejado isso. Tudo isso que você está vendo, Darwin já explicou. É fruto de não intencionalidade, ninguém quis, isso é puro acaso aleatório. É isso que ele está dizendo. Ele não está dando nenhuma prova para isso. Ele diz que Darwin disse que é assim e nós aceitamos que é assim, tá bom? E ele fala, olha, se existe alguma coisa relacionada com alguma intencionalidade, o mais próximo que vai chegar é de um relojoeiro cego, né? Então, se você já tentou desmontar um relógio e montar de novo, talvez alguma peça tenha ficado de fora, né? E o relojoeiro cego é mais ou menos essa ideia de que tem uma mente pensante, mas ele está cego a qualquer processo. Ele está cego, ele não consegue ver muita coisa. Mas essa ideia do Dawkins não é tão recente assim.
ela já é uma tentativa muito antiga de tirar qualquer pessoalidade da atividade acadêmica científica. E olha só, isso vai desde a civilização grega. Gente, os gregos, eles fundaram muito do nosso pensamento ocidental, né? Então, se você já estudou um pouquinho de história, você vai ver que a civilização romana dominou os gregos e a base do pensamento grego era a racionalidade, né? Então, a alma racional era aquilo que era o mais importante, né? A racionalidade, a razão, a capacidade de me livrar dos mitos, de qualquer coisa que seja sobrenatural para explicar o mundo natural, tá? E aí, olha só, desde aquela época, então, o Van Riesen, ele fala o seguinte: o desejo de ter um caminho até a verdade completamente humano, ao mesmo tempo seguro, distinto e independente das crenças e mitos dos homens. Ou seja, ele está falando que é muito antigo esse projeto de a gente ter um jeito, ter uma forma de explicar a realidade que seja completamente humana, que não vá pegar emprestado nenhuma ideia sobrenatural. Não, nós somos capazes, nós, seres humanos, de explicar completamente a realidade pela nossa própria mente, pela nossa própria razão, tá? E a segunda coisa, o desejo de elevar-se acima da fé, dos pensamentos e da vida prática das pessoas comuns. Então, a fé se torna algo completamente superficial, que não explica o mundo real. Então, qualquer coisa que seja não parte desse mundo natural, eu tenho que descartar, eu tenho que jogar fora. Isso já é muito antigo mesmo. E a gente vê de uma forma muito presente, principalmente nas universidades, se você faz ciência, ou trabalha, ou já estudou um pouquinho a respeito disso, você vai ver que parece que tem muitos conflitos entre ciência e fé, mas essa ciência é a ciência que admite uma completa autonomia do homem, uma completa capacidade do homem de pensar por si mesmo, de falar assim, olha, a razão é suficiente para explicar todas as coisas da realidade. Mas aí a gente começa a ver alguns problemas, tá? E antes de mostrar, eu queria falar um pouquinho do Kuyper. Esse livro, Sabedoria e Prodígios, ele é excelente. Ele é um livro muito bom, muito legal. Ele vai falar mais sobre atividade científica do que sobre alguma teoria, tá bom? Então, ele é bem legal de ler. Ele é leve, é um livro leve de ler, bem agradável mesmo. E ele fala bem assim, atrás dessa posição sobre a impessoalidade da ciência, se encontra uma tentativa de libertar a ciência de nossa subjetividade, ou, se preferir, de nossa pessoa. A ciência supostamente deve ser neutra. Já ouviram isso? Que a ciência tem que ser neutra? E a fim de ser, ela deve ser dissociada de nosso ser pessoal. Somente assim pode ser qualificada como ciência, a qual todos sancionam de forma imediata ou concordam com base na demonstração. É isso que as pessoas pretendem ao insistir que a ciência deve ser imparcial e que, no que tange a ela, nossa única preocupação deve ser encontrar a verdade. Então, aqui tem algumas coisas mascaradas que o Kuyper está mostrando. Ele está falando assim, olha, a ideia muitas vezes que é apresentada para nós de que a ciência tem que ser neutra, que ela tem que ser imparcial, também vem junto dessa ideia a ideia de que ela tem que ser impessoal. E a ideia de ser impessoal, ela é bem diferente daquilo que a definição que a gente já viu de ciência, que ciência é uma atividade que a gente faz testando, né? Mas que são pessoas que fazem essa atividade. Então, a atividade científica, ela não tem que ser impessoal, ela não vai ser impessoal. E é nisso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a ideia de neutralidade e de imparcialidade também vem junto essa ideia de impessoalidade. Gente, nós vivemos em um mundo que é pessoal. Nós vivemos em um mundo feito por Deus em que todas as coisas são pessoais. E muitas vezes a nossa tentativa de tirar qualquer pessoalidade só traz feiura, né? Vou dar um exemplo para vocês.
Muitas vezes, quando a gente usa esse tipo de ciência impessoal para lidar com determinadas situações e falar assim, olha, eu tenho uma gravidez, né? Mas até os 3 meses de gravidez não é ser humano ainda. É só um amontoado de células. Então, não tem problema se eu retiro ele. E aí você começa a lidar com questões assim que são realmente difíceis. O que determina que aquilo é ou não uma pessoa? Será que é o tempo de gestação? Será que é a quantidade de células do sistema nervoso que eu tenho formado ali dentro? Muitas vezes a gente vai olhar para determinados argumentos que vão ter implicação na nossa vida como sociedade, como a questão do aborto, né? A gente vai ser obrigado a olhar como impessoalidade muitas vezes, né? Por quê? Porque antes a gente também já lidou com a ciência de uma forma impessoal. E a gente não pode esquecer das raízes da ciência, que são pessoais, tanto porque é feito por pessoas, como porque faz parte de um mundo também regido por um Deus que é pessoal. Ele não é uma força igual Star Wars, ele é uma pessoa, tá bom? E olha só, a gente tem, eu quero ver com vocês, eu quero que isso fique bem marcado, tá bom? Nós temos muito mais aproximações entre o teísmo e a ciência. E o que eu gostaria de ver e a gente vai ver um pouquinho também, que na verdade a gente tem muitas diferenças entre a ciência e o naturalismo. Aí a gente vai ver que o naturalismo é uma quase religião, tá bom? E quando eu falo teísmo aqui, lembra, teísmo existem 3 grandes religiões que são teístas, né? O cristianismo, e aí você pode dividir também entre protestantes e católicos, tá? Judaísmo e islamismo, são consideradas 3 religiões teístas, tá bom? Mas aqui, no judaísmo, você não tem Cristo Jesus como Salvador, e no islamismo você não tem a pessoalidade de um Deus que se revela, tá bom? Só no cristianismo você tem isso. E uma primeira coisa, dessa aproximação entre teísmo e ciência, ou se você quiser colocar entre religião e ciência, ou entre fé e ciência, tá bom? Por que elas têm muito mais afinidades do que diferenças? E as diferenças vão ser superficiais. Essas proximidades vão estar relacionadas ao seguinte, olha, a pessoalidade de Deus e nós como criaturas formadas à sua imagem. A ciência empírica ocidental, que é a ciência como a gente conhece, então, se você estuda física, química, da forma como você estuda hoje, isso tudo é fruto da ciência ocidental. Você já parou para pensar que a ciência moderna, ela não surgiu em nenhum contexto onde as crenças eram panteístas, ou que as crenças eram até mesmo pagãs? Isso já foi comprovado, né? Por quê? Por causa da forma como os cristãos olhavam para o mundo e viam que Deus e o mundo são coisas diferentes. Então, eu posso investigar o mundo. Eu não vou estar violando o mundo se eu estiver fazendo uma investigação, tá bom? Então, é possível conhecer esse mundo. E esse mundo, ele é pessoal. É o próprio Deus quem fez ele, e ele tem traços dessa pessoalidade, tá bom? E a ciência empírica ocidental se originou e floresceu no seio do teísmo cristão e não surgiu em nenhum outro lugar do planeta. Então, a forma como Deus se revela para nós é pessoal. Desde o Antigo Testamento até Cristo Jesus, a revelação máxima sempre foi muito pessoal. E isso nos relaciona tanto com Deus como com o mundo em que ele nos colocou. Essa correspondência que nós temos com Deus, de imagem de Deus, torna o mundo possível de ser conhecido. Porque o mundo é conhecido tanto por Deus, como por nós, que somos a sua imagem também, tá? Uma segunda coisa, a confiabilidade e regularidade. Isso é muito legal. Não pode haver uma ciência viva se não houver convicção instintiva da onipresença e da ordem das coisas, e particularmente da ordem da natureza. Gente, não daria para a gente ter uma ciência sólida
se a gente testasse uma coisa em um lugar e no outro lugar já desse outro resultado. Imagina você, se fosse ao médico, né? E aí lá no médico, o médico falasse assim, olha, você tá com gripe e tudo mais, então toma esse remédio aqui. Mas aí para uma outra pessoa, ele olhasse os mesmos sintomas, o mesmo problema, mas ele falasse assim, olha, eu não tenho certeza se esse remédio vai funcionar para você, porque isso não é muito confiável. Mas ao contrário disso, o mundo é regular. O mundo é regular. E é por isso que o mundo, pelo mundo ser regular, por ser repetitivo as coisas, é que a gente pode fazer uma coisa e saber que vai dar certo. Você pode colocar gasolina no seu carro e se ele não tiver nenhum problema, ele vai funcionar como de todas as outras vezes. Por quê? Porque existe regularidade, as leis não ficam mudando o tempo todo, tá? Então, se você faz uma coisa em um lugar, isso pode ser repetido dentro das mesmas condições. E isso é muito confiável, tá? Essa regularidade permite a gente de conhecer o mundo. Agora, se o mundo não fosse regular, se não tivesse essa repetitibilidade, a gente não poderia conhecer o mundo. A gente não poderia fazer leis. Porque o que são as leis? A gente vai ver. Elas são coisas regulares, né? Olha, se testou uma determinada quantidade de vezes e viu que sempre se comporta assim, né? Sempre que eu pego um objeto e solto ele, existe uma lei que age, ele não fica flutuando. Em nenhuma das vezes ele fica flutuando, pelo menos não que se saiba. Então, é uma ação que é regular, né? E essa ação regular torna o universo confiável o suficiente para que você tome o seu remédio hoje de pressão e continue tomando ele amanhã. Por quê? Porque as coisas são, até certa medida, confiáveis, elas são reprodutíveis, né? Um laboratório que faz um remédio em algum lugar pode fazer o mesmo remédio aqui usando os mesmos ingredientes. Gente, não é o bolo igual eu faço, que um dia dá um jeito, outro dia dá de outro jeito. Não, é regular. Você faz a mesma receita, usando os mesmos ingredientes e aquilo vai se repetir. E o universo, o mundo, ele é assim. Ele apresenta essa confiabilidade. E essa confiabilidade, essa é uma ordem na natureza, tá? Isso passa, eu sei que de forma imperceptível, mas se não existisse, se não existisse essa regularidade, então a gente não poderia conhecer o mundo. A gente não poderia conhecer absolutamente nada. Dá um exemplo exagerado para você. Já conheceu uma pessoa que fosse toda temperamental? Um dia ela acorda de um jeito, outro dia ela acorda de outro. Você faz uma coisa e isso agradou ela. E você faz a mesma coisa no outro dia, aquilo já desagradou completamente a ela. Já conheceu alguém assim na sua vida? Balança a cabeça aí. Não? Sim? Talvez você é assim, não sei, né? Talvez você já tenha conhecido alguém assim. Essa é uma pessoa irregular, tá bom? Você fez uma coisa para ela, comprou picolé de uva para ela. E ela amou aquilo, falou que era a melhor coisa do mundo. No outro dia você fez a mesma coisa, ela odiou. Falei assim, calma aí, peraí, o que te agrada e o que não te agrada? Conseguem compreender? Então a gente começa a ter um problema se a gente lida com uma pessoa que é irregular, ou com um mundo que seja irregular. Mas a gente vê que esse mundo é regular, ele é confiável, tá bom? Isso é muito legal. Mesmo que a gente não perceba no dia a dia, mas a gente não conseguiria viver se não fosse um mundo regular. Imagina se o mundo fosse uma pessoa temperamental, né? Não ia dar muito certo o nosso relacionamento. Então a gente consegue ver que esse mundo tem lei, ele tem ordem, tá bom? E isso é extremamente compatível com o teísmo cristão. E olha só o que o Einstein fala. Toda pessoa que se dedica a sério à atividade científica se convence de que as leis da natureza manifestam a existência de um espírito imensamente superior aos dos homens. Então, quando eu olho para aquela lei, eu consigo ver que, nossa, existe algo aqui que é muito maior do que eu. Mesmo que eu queira mudar, eu não consigo, eu faço parte disso, tá? Então, é isso que ele está falando. E o Robert Boyle, olha só o que ele fala. Ele era um químico. Ele fala assim, a natureza deste ou daquele corpo nada mais é do que a lei de Deus que foi pré-escrita. E, a rigor,
uma lei que não é senão uma regra conceitual da ação de acordo com a vontade declarada de um Deus, né? De algo superior. Então, ele está falando que leis pressupõem alguém por detrás dessas leis. E alguém que seja maior do que a própria lei. E que não está dentro dessa lei. Gente, isso é o que a gente vê na atividade científica. Toda ciência funciona com leis, com base em leis, com base em repetições, tá bom? Sejam leis que regem coisas grandes no universo ou leis que regem coisas pequenas. Mas toda lei, e esse também é um outro argumento, toda lei ela tem um legislador, alguém por detrás disso. E isso é totalmente compatível. Isso que a gente observa na ciência é totalmente compatível com o teísmo cristão. Olha só o que o Kepler disse também, ele foi grande astrônomo, e você já deve ter estudado aí no ensino médio as 3 leis de Kepler. Ele fala bem assim, essas leis estão ao alcance da mente humana. Deus quis que a conhecêssemos e assim criou-nas à sua imagem para que pudéssemos partilhar de seus pensamentos. E se a piedade nos permite afirmá-lo, nosso entendimento dessas coisas é do mesmo tipo do entendimento divino, pelo menos visto que somos capazes de apreender algo em nossa vida mortal. Gente, o que ele está falando é muito legal. Ele está dizendo, olha, esse mundo tem leis, essas leis são regulares e a gente consegue entender essas leis. Isso é o que é o mais legal. Pode ser difícil, né? Pode ter demorado um tempão, mas a gente consegue compreender essas leis. Por quê? Porque, de alguma forma, existe uma ligação entre o mundo que eu estou vendo e o próprio legislador dessas leis, tá bom? Então, essa é uma conexão muito legal que ele faz e que ele via muito claramente na atividade científica dele, tá? Eu consigo ter uma relação com o próprio Deus que colocou ordem, que fez leis. A matemática, eu sei que muitos de vocês vão pensar, não, a matemática não é de Deus, é do diabo. Mentira, tá? A matemática é de Deus, ela não é do diabo. Gente, o diabo nunca ia criar um negócio tão incrível quanto a matemática. Então, não dá crédito para o diabo falando que a matemática é dele, tá bom? A matemática é de Deus, tá bom? Mesmo que a gente não consiga compreender todas as coisas a respeito dela, mas ela é do nosso Deus grande e poderoso. Lembra do versículo que a gente leu? Ele é a rocha, tá bom? Nosso Deus não é um Deus simplista. Ele é um Deus dos números complexos também. E isso é muito legal. Então, não atribui uma obra de Deus ao diabo, por favor, tá bom? E olha só o que ele fala. Aqui o Plantinga, né? Ele está falando bem assim, de acordo com o teísmo, Deus cria os seres humanos à sua imagem, um fator crucial do que é a capacidade de conhecermos coisas importantes e valiosas. Gente, a matemática dentro do naturalismo não teria sentido nenhum. Porque o naturalismo admite que a nossa vida e tudo que aconteceu aleatoriamente para que a gente chegasse até aqui, teve um fim unicamente para que a gente conseguisse sobreviver e se reproduzir. Matemática não serve para sobrevivência e para reprodução. E se a gente for pensar em muitas outras coisas que tem matemática, por exemplo, a música, para que eu ia precisar da música de Bach ou da música de Mozart para sobreviver e para reprodução? Não existe muita compatibilidade eu pensar em um mundo em que a matemática existe com o naturalismo. Não faz muito sentido. Mas existe muito mais sentido eu pensar que a matemática, mesmo sendo algo abstrato, tá bom? Isso é muito legal também, tá? Presta atenção. Se você estava dormindo até agora, presta atenção. A matemática é algo abstrato, tá? Números são coisas abstratas, mas não são coisas que simplesmente nós inventamos do nada, tá? Tanto que você consegue olhar para coisas do mundo à sua volta e ver regularidade e consegue descrever em equações extremamente complexas. E elas dão certo, tá? Por que isso é possível, mesmo sendo abstrato? E essa é uma prova de que a matemática ela é muito mais compatível com o teísmo do que com o naturalismo. Porque, mesmo sendo algo abstrato, ela é como o pensamento divino que a gente tem também.
Então, se eu pensar assim, Deus, ele é abstrato também. Ok, mas os números também são abstratos. E eles também têm a correspondência com a realidade. A matemática, a gente pode pensar ela como sendo fruto do pensamento de Deus. Assim como nós somos fruto do pensamento de Deus, a matemática também pode ser pensada como fruto do pensamento de Deus. E também é fruto do nosso próprio pensamento. Então, uma vez que a matemática é fruto do meu pensamento e também é fruto do pensamento de Deus, de alguma forma, nós também estamos ligados a Deus nesse sentido. E olha só o que mais que ele fala. Do ponto de vista naturalista, o objetivo das nossas faculdades é contribuir para a nossa capacidade reprodutiva, nossa capacidade de sobrevivência e reprodução. A física atual, como as onipresentes equações diferenciais, envolve uma matemática de grande profundidade, que requer capacidade cognitiva muito além do necessário para a reprodução e para a sobrevivência. Então, a matemática, ela não é compatível com o naturalismo filosófico, como a gente vê, mas ela é muito mais compatível em um mundo que foi feito por Deus. E ele ainda fala aqui, né, essa ideia que ele traz aqui é justamente a ideia de que a matemática como sendo números abstratos e, mesmo assim, eles existem. Não é porque são abstratos, não é porque eu não consigo pegar, eu não consigo tocar, que eles não são reais, tá bom? E olha só que ironia, a ciência o tempo todo usa coisas que são abstratas. Irônico, né? A ciência não consegue se valer unicamente de coisas concretas. Ela precisa de coisas abstratas para que ela dê certo, tá bom? Isso é muito interessante. Uma quinta coisa, a gente está acabando, a indução e a aprendizagem pela experiência. Aqui é a ideia justamente de que nós aprendemos também pelo raciocínio indutivo. A gente não aprende somente pelo raciocínio que é comprovado. E o Plantinga também diz, não é inevitável de maneira alguma que o raciocínio indutivo continue sendo sempre bem-sucedido. Seu êxito é mais um exemplo da compatibilidade entre as nossas faculdades cognitivas e o mundo. Olha, você tem um monte de histórias, talvez, que os seus avós contaram para você de como as coisas davam certo, mas que eles não tinham ideia por que aquilo dava certo ou por que dava errado, né? E a indução, ela é justamente esse pensamento, olha, eu continuo agindo assim porque está dando certo, ou eu vou parar de agir assim porque está dando errado. E nós vivemos bem, relativamente bem em um mundo assim, tá? E justamente porque nós temos essa capacidade indutiva, é que a gente consegue fazer ciência. Gente, tem um monte de remédio que você toma que não tem nenhum mecanismo que foi comprovado. A gente não sabe exatamente como que dá certo, mas a gente sabe que dá certo. E que você tome, que abaixa a sua pressão, que passa a sua dor de cabeça. Dá certo. Isso também é indução. E a ciência também se vale disso, tá bom? Dessa indução. Ela não é tão descritiva e tão concreta quanto a gente acha que é, tá bom? Simplicidade e beleza. Aqui o Einstein também fala de algo que está na nossa frente o tempo todo, tá bom? A cada avanço importante, o pesquisador vê as suas expectativas, que as suas expectativas são superadas, uma vez que as leis básicas são cada vez mais simplificadas sob a pressão da experiência. Antônio, ele vê o caos aparente resolver-se em uma ordem sublime, que não deve ser atribuída a regras da mente individual, mas à contribuição do mundo sensível. Foi o que Leibniz chamou de rara felicidade de harmonia pré-estabelecida. Einstein está falando aqui que o mundo ele pode ser descrito por equações que são bem complexas e bem difíceis, mas quando a gente olha para aquilo, é uma flor. Quando a gente olha para aquilo, é uma concha. Quando a gente olha para aquilo, é uma música muito bonita que a gente simplesmente fez. Às vezes a gente não consegue nem escrever a partitura. Então, o mundo ele é feito de coisas
que são simples e que são belas. Ele está cheio de coisas belas. E isso faz parte desse mundo criado por Deus. E a ciência, quando ela vai descrever essas coisas, aí sim ela consegue ver o quanto essas coisas são complexas para que elas de fato existissem. Mas não é porque elas são complexas que elas deixam de existir. Então, parece que a nossa capacidade de pensar está muito mais aproximada de uma simplicidade do que, mesmo que essa simplicidade seja descrita de uma forma bem complexa, mas parece que o mundo é muito mais simples do que difícil. As coisas, elas são muito mais simples do que complicadas, e Deus fez um mundo em que as coisas, elas são simples, elas se apresentam para nós de forma simples. Talvez na hora de descrever, matematicamente, aquilo fique pesado, mas elas aparecem para nós de forma simples. Pensa nisso como o seu computador aí na sua frente, ou o seu celular. Você tem um layout simples, fácil. Principalmente se você tem determinados aplicativos, fica simples para você. Mas se você vai, eu que não sou da área, né, de TI, tentar descrever um código, você vai ver que é uma linha extensa para algo que você só deu um clique, né? E a vida também é assim. Só que ela se apresenta para nós dessa forma muito mais simples do que de uma forma complexa. Então, a gente consegue fazer muita coisa e ver beleza, e ver simplicidade, e a nossa capacidade de pensar e capacidade de se relacionar com esse mundo está muito mais ligada à beleza e à simplicidade do que a coisas complexas, tá bom? E, por último, o mundo, ele é contingente. Aqui vem uma palavrinha um pouco diferente, talvez, né? A contingência, ela significa aquilo que vai estar dentro, que faz parte, uma vez que está dentro, ela precisa ser daquele jeito, tá? E ele fala assim, o fato de haver criado um mundo e de um mundo ser assim, criado para manifestar as leis e as características que evidentemente manifesta, tudo isso são contingências. Então, Deus não precisava ter feito esse mundo, mas uma vez que ele fez esse mundo com as leis que ele fez, elas agora precisam funcionar como ele disse que vão funcionar. Essa é a doutrina da contingência na criação divina, que tanto subjaz quanto subscreve o caráter empírico da ciência moderna. Então, lembra que empírico é aquilo que é comprovado, que eu vou lá, que eu coloco a mão, vejo que está quente, ou que eu vejo que está frio. Então, eu testei, tá bom? E esse mundo, pelo fato dele ser contingente com as suas leis, com as leis que Deus fez, eu posso investigar. Então, ele é possível, passível de ser investigado. Gente, tem uma coisa que é muito legal. Deus, ele fez ele não precisava ter feito o mundo, né? Mas ele fez o mundo. O mundo não é uma necessidade. Só Deus é necessário, né? O mundo não era necessário, mas ele fez. E aí vem uma discussão antiga, mas que é interessante, né? Deus, ele fez o mundo para que nós compartilhássemos da alegria que ele já tinha na Trindade. Então, se alguma criança te perguntar o que existia antes do mundo, né? O próprio Deus, o que ele fazia? Ele se alegrava com ele mesmo. Deus é o Deus Trino, é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele se alegra consigo. E ele fez tudo que existe na criação para que se alegre consigo também. Então, isso é muito legal. Isso você também só vai ver no cristianismo. Marduk, que era o deus babilônico, a explicação que eles dão do porquê ele fez o mundo é para que os homens fossem escravos dele, né? Para que ele tivesse muitas pessoas para servi-lo. Então, por isso que ele fez o mundo, né? E aí você tem uma série de outras crenças assim, que vão ser completamente distantes do nosso Deus Criador. E olha só, gente, eu gosto muito desse gráfico, ele é bem legal, tá bom? Aqui mostra os vencedores do Prêmio Nobel desde 1901 até os anos 2000. E ele mostra qual que era a religião dessas pessoas. Então, para lembrar um pouquinho daquilo que a gente falou, de que a ciência moderna, como nós conhecemos, ela surgiu dentro
As raízes dela vêm de dentro do cristianismo. E olha só, gente, a gente tem aqui 65% dos cristãos e 21% sendo judeus, né? Então, conta aí 86% de todo esse bolo aí tinham a crença teísta no Deus Criador. Olha só, e o fato deles terem essa crença levou eles a descobrirem, a chegarem a resultados verdadeiros e extremamente relevantes sobre o mundo em que nós vivemos. Então, existe sim uma relação naquilo que eu creio e na minha produção cultural, na forma como eu olho para esse mundo e como eu interajo com esse mundo. Isso é muito legal e isso a gente não pode esquecer, porque esse mundo é o mundo de Deus. E quando eu olho para ele, eu preciso me lembrar que ele tem não só vestígios pessoais do próprio Deus, mas que de alguma forma ele também aponta para Deus, tá? Então esse gráfico ele é muito legal porque ele mostra que a crença num Deus teísta levou muitas pessoas a investigarem o mundo da forma que eles investigaram e de forma extremamente relevante, tá? E aí, olha só, existe uma concordância que é muito superficial entre a ciência e o naturalismo. E aqui, só um parênteses, o que é naturalismo? Eu sei que eu já falei essa palavra algumas vezes, né? Mas naturalismo, a gente vai ver uma definição um pouquinho mais na frente, ela muitas vezes vai ser uma filosofia, mas é a ideia de que a ciência ela veio daí de dentro, né? Tudo que existe é material, tudo que existe é impessoal, é neutro, tá? Eu vou dar uma definição para vocês um pouquinho melhor ali na frente. Mas o naturalismo, ele não tem o hábito de explicar por que pensam que a ciência garante ou corrobora o naturalismo. Geralmente, contém-se em anunciar esse suposto fato. Ele contenta-se, né? E o que costumam anunciar não é que a mecânica quântica, por exemplo, ou a relatividade geral, ou a tabela periódica demonstram que o teísmo e o sobrenaturalismo estão de errados, mas eles mostram que o darwinismo, Darwin mostrou para nós que a ciência não tem nada a ver com a religião, tá? Isso é muito superficial, muito superficial. Então, falar que, olha, Darwin disse, então, que ciência e religião não tem nada a ver. Isso é muito superficial. Não há nenhuma prova realmente empírica que mostre, olha, relatividade geral não faz sentido com isso. Ou a teoria de Schrödinger não faz sentido com isso. Ou a tabela periódica não faz sentido com a religião. Não há, de fato, uma ligação profunda em relação a isso. Por isso que nós dizemos que a religião e o naturalismo têm uma aparente concordância, mas é puramente aparente. E aqui eu queria trazer para vocês o caso do Galileu. Galileu, ele foi um astrônomo e ele foi, você já conhece a história, foi reprimido, né, pela Igreja Católica, mas o problema era que, e aí muitas vezes a gente acaba vendo esse caso como sendo muito emblemático, né? A ciência não tem nada a ver com religião, e aí apresentam esse caso. Mas aqui a gente tem que lembrar que a religião não era a religião bíblica cristã, era a religião católica apostólica romana. E na religião católica apostólica romana, desse período da Idade Média, eles admitiam, pessoal, não era a Bíblia, mas era a filosofia aristotélica e uma geografia ptolomaica, que era antes ainda de Aristóteles. E Ptolomeu, ele era geocêntrico. Então, a Igreja Católica, ela admitia essa visão que era filosófica e grega a respeito do mundo. Tá? Não era uma visão bíblica, era uma visão filosófica grega a respeito do mundo. Então, isso que a gente vê que a ciência é contra a religião, a gente tem que saber exatamente o que a gente está falando, né? O sistema heliocêntrico lá de Galileu estava certo. As observações que ele fez, empirismo, beleza, estavam certos, né? Mas não era contra
a religião? Era contra, na verdade, a filosofia aristotélica, que era geocêntrica e que também não tinha um profundo apego às escrituras. E depois, gente, Galileu, ele saiu da França, não pôde fazer muita coisa na França, ele foi se refugiar na Holanda, um país em que a formação científica era muito mais livre, coisa que a gente viu lá no começo. As ciências estavam livres para florescer, elas não estavam sendo dominadas por nenhuma instituição, né? Seja do Estado ou seja da igreja institucionalizada. Ela estava livre para florescer. E aí a gente vê um grande florescimento nos países protestantes da ciência, tá bom? Porque lá eles tiveram um ambiente muito mais tranquilo para fazerem o seu próprio trabalho, para investigarem a natureza. E a investigação da natureza nunca foi contrária ao tempo. Ela era contrária, sim, à filosofia grega, tá bom? E olha Carol, só. Oi, fala aí. estão perguntando aqui. Desculpa. A ciência interage com a religião de forma complementar, visto que Deus os permitiu conhecer a criação a fim de obter uma visão mais ampla do mundo e de seu autor? Sim, não só de forma complementar, né? Essa visão ela não é somente complementar, mas ela é a boa ciência com resultados verdadeiros. A gente vai ver que ela flui de uma crença também que seja verdadeira, né? De uma fé autêntica e genuína que crê nesse Deus pessoal e que se revela e que mostra as coisas. Então, todas essas 7 coisinhas que nós vimos aí, elas são a amostra de que a ciência, e se você quiser chamar de religião ou teísmo, eles são muito compatíveis e têm profunda proximidade, tá bom? Mas o que eu quero ver aqui com vocês é que aquilo que a gente tem chamado de ciência e o naturalismo tem uma profunda divergência e profundas diferenças, tá bom? E aí a gente vai ver isso agora. A primeira dessas coisas é o seguinte: autonomia do pensamento, né? Uma das formas que a gente vê que foi muito falado, né? E muitas vezes é falado que religião não tem nada a ver com ciência, é porque se tentou dar à ciência esse caráter impessoal, neutro, de que a razão puramente é capaz de descobrir todas as coisas, tá? Mas isso é um erro pensar dessa forma, que a razão é a única capaz de chegar a alguma verdade. E olha só o que o Van Riesen fala. É muito compreensível que a ciência, enquanto se considera neutra, está destinada a se tornar o objeto predileto do humanismo e inimigo do cristianismo, pois o humanismo afirma a ciência autônoma e podia chegar em um acordo com a natureza autônoma a fim de chegar à verdade. Essa foto que eu coloquei aqui anterior, né, do pensamento autônomo, ele surgiu de forma bem acentuada, né? Ele já é um projeto dos homens desde lá de Platão com a razão autônoma, né? Mas ele ressurge depois muito forte no iluminismo, que você já viu. Então, qual que era o lema do iluminismo? É a razão pura, esclarecida. Por meio da razão eu vou chegar à verdade. E aí a gente vê que esse humanismo, que cada vez mais tentou tirar Deus, né? E aí trouxe problemas para a interpretação bíblica também. Esse humanismo autônomo do homem sozinho, sem a ajuda de Deus, ele cada vez mais tentou abraçar as ciências. E aí são os problemas que a gente vê, tá? E olha só, gente, o naturalismo, esse autônomo, né, impessoal, neutro, ele se apresenta como uma quase religião. Por quê? O próprio Kant fala bem assim, olha, ele tem 3 perguntas que ele tenta responder ao naturalismo. E aí a gente começa a ver o quanto disso não é ciência. Ele fala bem assim, olha, o naturalismo ele tenta responder: Deus existe? Nós, os seres humanos, temos alguma liberdade significativa? Nós podemos ter expectativa depois da morte? Gente, peraí. Essas perguntas que o naturalismo tenta responder, é que tipo de pergunta? A gente faz essas perguntas para quem?
A gente faz essas perguntas para a religião. Essas perguntas é coisa de religião. É o cristianismo que responde isso, tá bom? Se você for lá no islamismo, ele também tem algumas respostas lá para isso. Mas essas perguntas aqui, elas não são próprias de perguntas que se faz para algo científico. Não faz parte do campo da ciência responder essas perguntas, tá bom? Mas faz parte do campo da religião. Mas o naturalismo se mete a responder nisso daqui também. Porque ele fala bem assim, olha, Deus não existe. O que o Dawkins falou lá no começo? Hein? Que os processos que nós temos aqui, nós viemos do nada, de nenhuma fonte pessoal. O naturalismo tenta responder, ele já dá uma resposta. Ele fala, Deus não existe, tá bom? A imortalidade não existe e os argumentos em prol da hipótese da verdadeira liberdade são incertos. Então, de onde eu vim? De qualquer coisa aleatória, menos impessoal. Para onde eu vou? A vida acaba. Como que eu cheguei aqui? Como que eu tenho que viver? Não interessa, só sobreviva, né? Essas são respostas que o naturalismo dá, mas que não fazem parte do escopo da ciência. E esse é o grande conflito profundo que existe entre ciência e naturalismo. Aqui sim, existe um conflito muito profundo. E por que esse conflito se estabeleceu? Porque o homem, no seu projeto iluminista, ele tentou pensar de forma em que a razão, que a capacidade humana pudesse responder a absolutamente todas as coisas. E ele tomou a ciência como ferramenta única para isso. Porque a ciência pode ser, eu posso empregar muito a razão para conhecê-la. E uma segunda coisa, além da autonomia, da capacidade do homem de usar puramente a razão para conhecer todas as coisas, é o materialismo. O materialismo, ele também faz parte desse naturalismo filosófico e ele está muito presente nas ciências. E o que é o naturalismo? E se você já assistiu algum documentário, certamente teve alguma frase que deixou isso bem claro, tá? O materialismo é a ideia de que o cosmos e a matéria é tudo que existe. E eu coloquei aqui essa frase do Carl Sagan. Ele é um astrônomo e ele admite isso, né? Então, a matéria é tudo que existe, o cosmos é tudo que existe. Não existe nada além disso daqui. Não existe nada além da matéria. Mas a gente acabou de ver que a matemática não é matéria, é abstrato. O que a astronomia mais usa é matemática. Então, a gente vê que não se sustenta muito, tá? O materialismo, então, vai admitir que apenas a realidade material existe, né? Ela exclui qualquer possibilidade da existência da alma ou da existência da mente. Pensamento, pesa aí 1 quilo de pensamento. Dá para pesar 1 quilo? Não dá para pesar 1 quilo de pensamento. Por quê? Porque não é matéria. Pensamento não é matéria. Sentimento não é matéria. A realidade que nós temos, ela não é descrita somente materialmente, tá bom? E aí, esse é o problema, né? Um grande problema. Como que algo imaterial, como a alma, pode ter surgido de algo unicamente material? Então, se o homem é fruto de processos aleatórios, não guiados, de seleção natural não dirigida, se o homem é fruto disso, e isso veio da matéria, como então que eu tenho a formação de algo como a alma ou como o pensamento? Fica difícil de responder essa pergunta. E esse é um conflito profundo, profundo entre ciência e naturalismo. Fica difícil de responder. Mais alguns problemas também. Olha só, gente, essa confissão aqui do Darwin. Com referência às suas extraordinárias obras, esse é um amigo falando numa conversa que ele teve, tá? Com referência a alguma de suas extraordinárias obras sobre os pássaros, a fertilização das orquídeas, e várias outras observações que fizera sobre os maravilhosos artifícios com a natureza realiza os seus propósitos, ao senhor Darwin, que era impossível observar essas coisas sem ver que são efeito da expressão da mente. Nunca me esqueci da resposta de Darwin. Olha só. Ele me olhou fixamente e disse: bem,
Essa impressão, às vezes, me vem com força esmagadora. Mas, em outros momentos, abanou a cabeça com um gesto vago e ele completou. Parece ir embora. Gente, o que o Darwin está falando aqui é que ele tenta negar com todas as suas forças que a impressão que ele tem de que o mundo é simples e de que tem uma mente por detrás orquestrando a fertilização das orquídeas e outros processos, ele tenta negar isso, porque parece tão óbvio que existe de fato uma mente por detrás disso, que ele precisa fazer força para negar. Mas essa não é a única declaração, tem uma outra carta que ele fala assim também. Sempre surge em mim uma dúvida horrenda quanto a saber se as convicções da mente do homem, desenvolvida a partir da mente dos animais inferiores, têm algum valor ou são, em alguma medida, dignas de confiança. Quem confiaria nas convicções da mente de um macaco, se é que tal mente tem quaisquer convicções? Gente, o que ele está falando é, olha só, se de fato nós temos a ancestralidade em comum e viemos de uma mente não pensante, o que faz da minha mente agora, dos meus pensamentos agora, serem dignos de confiança? Porque lá atrás, em algum momento lá atrás, eles eram nada. Eles eram a mesma coisa que os macacos pensavam. O que faz os meus pensamentos agora serem dignos de confiança? É um problema muito grande que o darwinismo precisa responder, tá? E o Lewis também compartilha desse mesmo pensamento no livro aí, Universo ao Lado, tá? Eu não vou ler aquele todo, mas ele fala a respeito justamente dessa mesma ideia, dessa mesma falta de sentido que tem. Olha, o que me garante que os meus pensamentos agora sejam verdadeiros e confiáveis se lá atrás eu vim, ou a minha ancestralidade também não era nem um pouco confiável? O que fez sair do não confiável para o confiável? Por que eu tenho que acreditar nos meus próprios pensamentos? Gente, aqui o naturalismo dá uma rasteira nele mesmo. Ele está falando, olha, se eu estou dizendo, naturalismo, estou dizendo que tudo o que eu olho, tudo o que eu vejo, eu tenho que descartar completamente o sobrenatural, descartar completamente o teísmo. Agora eu tenho que me voltar para mim mesmo e me perguntar na frente do espelho, falar para mim, opa, peraí, por que você deveria acreditar em você mesmo? Se tudo que você tem é fruto do acaso, do aleatório, do não proposital. Nós não temos razão nenhuma para acreditar que o nosso pensamento seja verdadeiro, se de fato nós somos fruto da aleatoriedade. Porque o que me garante que esse pensamento também não é aleatório, vago e sem sentido nenhum? Não faz sentido. Esse é um problema muito grande que o naturalismo, que essa impessoalidade e que essa pura materialidade tem com a ciência. Há um conflito profundo, gente, profundo aqui, tá bom? E que muitas vezes a gente desconsidera, tá? Mas que a gente precisa lembrar. E para terminar, a ciência, ela não é um fim em si mesma, ela é parte dessa criação de Deus, dessa boa criação de Deus, tá? E aí o Kuyper, ele fala nesse livro do Sabedoria e Prodígios, nesse ponto é necessário romper. Que ponto? Esse ponto de autonomia do pensamento, materialismo puro e do darwinismo como sendo processos puramente aleatórios. Nesse ponto, tá bom? É necessário romper com toda a visão de ciência. Por quê? Porque isso ficou misturado. Antes de tudo mais, deve-se estabelecer a independência do espírito, da vida espiritual e da lei que a governa. É preciso perceber e reconhecer que o nosso pensamento também pertence à vida espiritual. E, de semelhante modo, urge entender de maneira clara que, justamente por essa razão, o pesquisador não pode se satisfazer simplesmente com observação, mensuração e pesagem. O nosso espírito nos confronta indomitamente com problemas totalmente diferentes. São problemas que nenhum conjunto de escala ou primos pode resolver, pois envolvem um domínio no qual a observação não é possível. Gente, ele está dizendo que a ciência
ela vai ser limitada para explicar todas as coisas da realidade. E que a realidade não é puramente aquilo o que o naturalismo estava tentando ou tenta descrever. Ela não é puramente material. Os nossos sentimentos não são puramente materiais. E a própria ciência não se vale unicamente do que é material. Ela se vale da intuição, ela se vale da matemática, ela se vale do juízo, tá bom? E tudo isso faz parte desse mundo que não é só material. Então, nisso a gente consegue ver um conflito muito profundo entre ciência e naturalismo, e que nesse sentido precisa ser rompido. E que nesse sentido a gente precisa libertar a ciência desse domínio seja do Estado, ou seja da igreja, ou seja da autonomia do pensamento e da razão humana. Então, aquela história que eu contei lá no início, da universidade, né, de Leiden, ela teve possibilidade de florescer em um ambiente onde ela não estava sendo cercada por nenhum pensamento autônomo, nenhum pensamento em que colocava em cima dela um julgo que, na verdade, a limitaria, né? E esses pensamentos a respeito do darwinismo, da autonomia da razão humana e do materialismo, eles inibem o bom florescimento da ciência, para que cresça mais e para que dentro dele você tenha próprio do que é da ciência e não do que é de outras coisas. Então a gente viu que o naturalismo ele tenta responder a coisas que não são científicas e de forma também não científica. Ele só diz que Darwin já refutou porque Darwin deu uma história universal para todos nós, né? Isso não é uma refutação científica, né? Mas é muito mais parecido com uma religiosidade do que como ciência, tá? Então, perguntando aqui, Carol. Fala aí. Quem seriam os principais filósofos e sociólogos naturalistas que influenciam o pensamento científico atualmente? Então, muito do que a gente tem hoje veio de coisas lá atrás, né? Kant, com a ideia da razão, né? Vem aí um dos principais. Então, com a ideia da autonomia do homem e de que o homem ele é senhor de si mesmo e capaz de chegar a toda a verdade absoluta unicamente por meio da razão. Depois a gente tem Hegel, em que ele começa a estabelecer uma dialética, e aí, depois de Hegel, em várias outras áreas do conhecimento, você tem pessoas que vão tomar o pensamento dele emprestado e vão fazer sínteses também, né? Então, o pensamento dialético é um pensamento que está presente no marxismo, é um pensamento que está presente na psicologia evolutiva, né? Então, a psicologia evolutiva é aquela que diz que os nossos comportamentos eles são regidos por causa da evolução. Tudo que eu faço é com a finalidade da sobrevivência, de me manter melhor adaptado, tá? Então, essa ideia, ela também é uma síntese, né? E aí, em cada área do conhecimento, você tem algumas sínteses que são formadas e que você toma emprestado alguns conhecimentos da ciência, ou em nome da ciência, né? Ou, na verdade, do darwinismo. Você toma bastante coisa emprestada. Mas aí a gente precisa olhar para dentro de cada um dessas áreas do conhecimento. Mas o Kant e o Hegel, eles vão ser bem emblemáticos, né? E agora, por último, você tem bastante Foucault também, quando ele fala dos lugares de fala, das possibilidades das pessoas se apresentarem, de terem um lugar, uma posição da qual elas podem falar. Então, a gente vê que você não tem um único filósofo, mas você tem um pouquinho de cada para confirmar determinados pensamentos, né? Mas dentro da área, você tem o Daniel Dennett também, que dele vem muito a ideia de que
Ele é da área da ciência, se não me engano, biólogo. E dele vem muito a ideia de que religião é algo ruim, é algo mal e que precisa ser extinguido completamente. E ele vem tentando lidar com isso, que ciência e religião não têm absolutamente nada em comum, né? Mas você tem muitas outras pessoas que têm trabalhado em favor de mostrar como é compatível a ciência com a fé ateísta cristã. E muitos deles, o próprio Plantinga, que é filósofo, você tem, eu tenho aqui o Michael Behe. Michael Behe é do Design Inteligente, ele tem esse livro aqui. E aqui no Brasil a gente tem também o Eberlin. O Eberlin, se Deus quiser, vai estar com a gente em outubro aqui no PV. Do Design Inteligente também. E que o objetivo é mostrar que existe muito mais afinidade entre uma mente pensante, intencional com a criação, do que a criação, o cosmos, com qualquer aleatoriedade. Esse é o conflito profundo, né? E quando a gente entende as raízes desse conflito, a gente fica muito mais tranquilo. O problema não é que religião é contra a evolução. O problema não é esse. O problema são as bases por detrás disso, tá bom? E que o próprio naturalismo acaba passando a perna em si mesmo, porque se eu for levar até as últimas consequências, ele acaba não sendo confiável, tá? Tem mais alguma outra pergunta? Deixa eu ver aqui. Carol, tem muito jovem, muito adolescente que a gente teve a primeira aula, né? E aí me falaram assim, essas aulas estão tá me deixando meio confuso no sentido de que é muita filosofia, Sim, tem bastante. muito pensamento. Você teria algum material para indicar para quem está começando a estudar? Porque se você pega um livro como você tem indicado aí, esses livros são muito complexos, né? Sim. Então, para a pessoa entender, ela teria que estudar bastante. Você teria alguma indicação de algum material, algum livro para quem está começando a aprender sobre filosofia, sobre cosmovisão? Tem o livrinho do Schaeffer, eu não tenho ele aqui para mostrar, mas é A Morte da Razão. Tá? Sim. Ele é um livro mais fino, Acho que eu tenho. e talvez ele seja o primeiro passo. E eu sei que às vezes pode parecer difícil, né? E realmente é. E complexo, mas alguns pensamentos, algumas ideias vêm para nós de um jeito que a gente nem percebe, mas a gente já está no meio deles, né? E desfazer isso dá trabalho. E a gente precisa voltar, sim, para as raízes, voltar, sim, para ver onde realmente é o problema. Então, não adianta eu, às vezes, tentar responder com algumas coisas mais rápidas, né? Quando, na verdade, tem 250 anos de pensamento que estão sendo construídos um em cima do outro, né? Então, preciso voltar para eles para tentar dar alguma resposta que realmente vá bater de frente. E a gente deixa passar muita coisa, né, na história. E por deixar passar, aí a gente acaba ficando só com o que as pessoas dizem para nós e admitindo que aquilo realmente seja verdade. Mas uma coisa que eu acho fundamental, talvez de tudo, né, da primeira, da segunda aula, se você viajou aí um monte de vezes, mas é a gente lembrar que o cristianismo, ele permite que em várias áreas do conhecimento elas floresçam, que elas façam o que elas têm que fazer, que a política desenvolva o seu trabalho, mas que a política não precisa ser ficar presa dentro de alguma outra área do conhecimento. E nem que o homem precisa ficar preso a nenhuma dessas áreas, porque o homem foi feito por Deus para interagir com toda a criação e não ficar preso dentro da criação. Então, por exemplo, uma coisa que você já pode aplicar é pensar que
dentro dessa ideia do materialismo que a gente viu, se você pensa que o homem é puramente matéria, você está colocando o homem dentro de uma coisa que Deus fez. E o homem é muito mais do que só matéria. Ele tem matéria também, consegue perceber? Mas ele não é só matéria. Então, se eu tentar lidar com o homem somente como matéria, eu vou ter problemas. Por quê? Porque aí eu preciso definir, problemas como o aborto, né? Eu vou estar lidando com um amontoado de célula, matéria, ou com uma pessoa. Porque a discussão, o ponto de discussão é justamente isso. Quando que só a célula se torna pessoa, se torna alma vivente? Esse é o ponto de discussão. E isso você já tem capacidade de pensar, ou pelo menos de desconfiar e de não ser levado por aí. Sem perceber, quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu pensava por um momento dessa forma também. Não tem problema fazer aborto até os 3 meses, porque não tem o sistema nervoso formado, então é só célula. Gente, eu cresci na igreja. Mas eu estava com essa ideia na cabeça. Por quê? Porque muito naturalmente, suave, eu fui abraçando a ideia de que era só um montão de célula que estava ali dentro do útero. E essa é uma coisa que a gente já pode desconfiar e falar assim, olha, pode ser que eu até não sei um bom argumento, mas que tem alguma coisa errada e que esse negócio fede, eu sei que tem. Pelo menos para não ser levado, isso eu já posso fazer. Por quê? Porque eu sei que o homem não é puramente matéria. E se eu tentar colocar o homem só dentro dessa parte material, que foi uma coisa criada por Deus, eu vou estar reduzindo o homem, vou estar empobrecendo quem o homem é. E isso é muito ruim. Então, uma tendência ruim do materialismo é justamente trazer esse empobrecimento, tanto para a ciência como para a vida do homem, porque o mundo não é só material, ele é muito mais do que isso. E a beleza do cristianismo, por isso que as ciências floresceram na época dentro de países que eram cristãos, protestantes, né? Por quê? Porque não estava preso nem pela igreja institucionalizada, porque não estava preso pela autonomia do homem, mas ela pôde florescer, pôde fazer o que era do trabalho dela fazer, tá? E isso é muito legal. Então, a beleza do cristianismo é isso, é reconhecer que são coisas legítimas que Deus fez e deixá-las crescerem dentro do seu próprio, com as suas próprias ferramentas, não se esquecendo que existe sim um caráter pessoal, que elas vieram de Deus e que elas apontam para Deus também. Assim como a gente vai ver as artes na semana que vem, elas também apontam para Deus. Existe um caráter pessoal nelas também. Então, essa ideia de que a mente humana ela é livre, ela é autônoma, é uma ideia errada, é uma ideia lá do Jardim do Éden, em que o homem tenta se libertar completamente da dependência de Deus, né? Nós fomos feitos dependentes de Deus e tudo à nossa volta revela isso também. Então, essas são coisas que a gente não pode se esquecer. Mas esse livrinho, A Morte da Razão, ele é um bom começo, tá? Mas, querendo ou não, ele vai falar lá de alguns filósofos também. Não tem jeito. Esse daí, isso, A Morte da Razão. Esse aí. Ele é bem fininho. Ele é bem fininho. Tem um outro que o pessoal tá falando e eu li também. Ele fala um pouquinho, assim, a respeito disso. É esse aqui, ó. Esse é de quem? Do Nicodemos? Do Nicodemos, isso. Legal. Esse eu não li. Legal. É o Cristianismo na Universidade. Legal. Já estão pedindo para mim emprestar o livrinho. Muito bom, pessoal. E aí, Carol, acabou? Foi tudo. É o seguinte, pessoal, se você tem alguma pergunta agora, você pode ativar, eu vou ativar o áudio de vocês e a câmera de vocês também pode ser ativada. Aí, se você tiver alguma uma pergunta,
Eita, peraí. Rapidinho aqui, peraí. Se você tem alguma pergunta, você ativa o seu áudio. Você pode ativar o seu áudio e fazer sua pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Uma dúvida? Se você quer o livro emprestado, eu posso emprestar depois da quarentena. Já tem uma fila aqui para emprestar. Alguém tem alguma pergunta, não? Não? Não, a gente vai pedir para você aparecer na câmera aí, que o Fabinho vai tirar um print da tela. Alguém? Tirar foto. É só para curtir. Valeu. Alguém tem? Não? Se não tiver, você pode ativar o seu som aí, seu microfone, se tiver alguma pergunta. Senão a gente vai encerrar a aula. Não? Então, a proposta da Carol é durante a semana a gente reunir na terça-feira à noite para ela abordar um pouquinho mais sobre o assunto e um pouquinho mais a fundo. Que hora você pensa, Carol? Peraí, deixa eu ativar o teu microfone. Teu microfone está desativado, Carol. Vai. Às 8 horas, pode ser? Tá bom para vocês, galera? Alguém quer? A gente vai fazer a gente vai tentar 8 horas na terça-feira à noite montar a sala. Tá? É um experimento aí, vamos ver quantas pessoas dá. Tudo bem? Alguém tem alguma coisa? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Muitas, né? Se você, rapidinho, se você tiver alguma pergunta para terça-feira e você já quiser me mandar, isso. Seria legal também, que aí dá para ir mais direcionado. A gente pode tirar algumas dúvidas na terça-feira também. Tudo bem? Fabinho tá por aí, Fabinho? Tá, né? Muito bom. Eu vou pedir pro Fabinho dar um print na tela aí, quem tá com as câmeras ligadas. Quem tiver desligado, liga, ele vai dar uma print na tela, depois a gente vai colocar nos grupos do WhatsApp aqui da igreja. Se você não tiver, se você tá na sala por conta da Lia, da Carol, eu vou mandar as fotos para ela, depois ela envia para vocês também. Tem muita gente aqui nos visitando, obrigado pela presença. A gente está disponibilizando esse recurso, né? Porque muitas igrejas estão paradas. Eu sou pastor aqui de jovens da igreja da ICEA. Na verdade, essa classe estaria acontecendo hoje na igreja, né? Na nossa igreja. Eu tinha convidado a Carol para dar essa aula para os jovens e adolescentes. Mas aí surgiu a oportunidade de a gente fazer uma reunião pelo Zoom. E a EBD pelo Zoom. Foi uma sugestão da Carol, todos toparam, então nós fizemos essa reunião, tá? E aí ela perguntou se podia ser transmitido para outras pessoas. Como a sala comporta 100 pessoas, a gente falou que não tinha problema, era para ela esperar um pouquinho só o pessoal da igreja entrar, e aí se desse mais gente para entrar na sala, a gente abria para mais pessoas. Então, deu para todo mundo assistir. Acho que cabe mais gente aí. Se você tem alguém para convidar, você pode convidar para participar da sala. Nós vamos ter mais 2 módulos aí no próximo domingo e no outro, né? E aí encerrando com 4 módulos da aula da Carol. E aí a gente tem vagas ainda para a sala. Hoje no início nós estávamos com quase 70 pessoas na sala, tá bom? Agora aí foi, acho que o horário do almoço vai apertando, o pessoal vai ficando com fome e vai saindo, né? Aí caiu para 41.
tá bom? Fabinho, pode tirar o print aí, não tem problema não. Pessoal, pose para foto aí, tá bom? Eu sou na tela 1 aqui. Vai. Tela 1. 1, 2. E Ele vai pra mais tela uma. 2 agora. Tela 2. O negócio está na tela 1 e tela 2. Deu. Valeu, galera. Valeu, galera. Muito Valeu, obrigado pessoal. pela Obrigada, presença. Deus abençoe. Se tiver alguma pergunta, terça-feira à noite, às 20 horas, nós vamos reunir de novo e a Carol vai abordar um pouquinho mais sobre o assunto, tá bom? Valeu, galera. Valeu, Sati. A gente vai estar gravando, na verdade, a gente gravou essa aula, a gente vai estar disponibilizando, vou estar mandando o link pro pessoal aí também. Valeu? Até mais. Obrigado. Tenham um bom almoço, um bom domingo. Deus abençoe a todos. Tchau. Não, eu quero uma versão que a gente tenha Paris atrás da próxima vez. Eu vou procurar isso. Fala, PH. Minha mãe tinha uma pergunta agora no final, só que a dia saiu. Aí ficou com vergonha de fazer. Aí na terça que ela vai fazer, cara. Fala para ela deixar anotado para terça-feira. Ela não vai esquecer. Tá bom, então. Certeza. Falou, Márcio. Até mais. Tchau. Começa a máquina Bom aqui dia. toda. Toma aqui, ó, gente.